quando você pensa, eu vou dar feedback para minha equipe, primeiro eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Me preparar como? Porque às vezes a pessoa vai dar o feedback para um membro da equipe ou para a equipe e ele não sabe se ele tem que dar um feedback individual ou se tem que dar um feedback coletivo. Primeiro passo. Porque existem feedbacks que são individuais, existem feedbacks que são em grupos. Entendeu? Então aquele feedback que eu vejo que vai... A única pessoa que precisa saber daquilo é a pessoa, é o colaborador, eu vou dar um feedback totalmente o quê? Pontual, totalmente individual. E o grande problema do feedback é o que nós chamamos de erro, a iatrogenia, o erro de comunicação, ou seja, eu vou e falo para ele pontos negativos dele. Pontos negativos é aquilo estático que eu não mudo. Então pontos não são negativos, os pontos que ele deve melhorar. Né? Então quando eu vou dar um feedback individual, eu tenho que trabalhar tudo aquilo que, enquanto pessoa, por exemplo, eu aplico uma avaliação de desempenho, certo? Apliquei uma avaliação de desempenho. Quando eu pego esse resultado, eu tenho que dar esse resultado a ele, eu tenho que dar um feedback para ele. Quando eu dou esse feedback a ele, eu tenho que entender desde o começo que eu apliquei a avaliação de desempenho, primeiro, qual foi a avaliação de desempenho que eu avaliei? Que eu apliquei? Foi uma 180 graus? Eu avaliei só a parte técnica dele? Ou foi uma 360 graus, que eu avaliei a parte técnica e a parte comportamental, atitudinal? Porque está cheio de pessoas que aplicam uma avaliação de desempenho para avaliar a técnica e dar feedback de comportamento. Então aí é onde eu falei que você tem que se preparar com isso. O que eu quero? Eu quero avaliar a atitude do colaborador e quero avaliar a parte técnica dele, então é uma 360. E aí eu vou chamá-lo e vou apontar para ele quais são os pontos positivos que ele tem, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto atitudinal, e quais os pontos a melhorar que ele deve ir corrigindo e que eu me coloco à disposição para ajudá-lo, seja através de um treinamento, seja através de uma capacitação, mas eu tenho que entender que esses pontos a melhorar eu tenho que pontuar para ele dentro do quesito que eu abordei. Então, se eu estou avaliando atitudinal, eu estou dando um retorno atitudinal. Então, o grande erro hoje, segundo erro, né? O primeiro erro é você pegar e colocar todo mundo junto dentro de uma sala e dar um feedback e muitas vezes expor uma pessoa, e aí chega perto do assédio moral. A exposição de um feedback pontual que eu estou dando num grupo. Então, é um erro. O outro erro é quando eu não decidi, eu não sei que tipo de avaliação eu vou aplicar, se eu quero avaliar a parte atitudinal ou técnica, e quando eu vou dar o feedback também eu misturo tudo. Então, primeiro, qual é o feedback? É individual? É em grupo? São ambos? Perfeito, eu tenho que deixar isso bem claro, bem delineado. E depois, qual foi a avaliação que eu apliquei? Totalmente técnica. Eu quero avaliar se ele conhece protocolo institucional, eu quero avaliar se ele tem técnica para punção venosa, eu quero avaliar se ele tem técnica de lavagem das mãos, eu quero avaliar se ele sabe coletar uma gasometria. E o feedback que eu vou dar para ele é em cima do quê? Da parte técnica dele também. Agora, eu estou fazendo uma avaliação que envolve a parte técnica e a parte atitudinal, comportamental. Aí eu vou e dou um feedback para ele, aquilo que pode comprometer o trabalho dele na equipe. Aquilo que ele está fazendo que pode vir a comprometer a estrutura organizacional. Aquilo que ele está desenvolvendo que pode comprometer o fluxograma da unidade. Então nós precisamos entender que, do mesmo modo que na sociedade o meu direito termina quando o do outro começa, dentro de uma equipe também dessa forma. Mas tem coisas que eu não preciso falar para a equipe, porque eu vou expor ele. Então eu posso falar para ele, para que esse comportamento dele ele venha alternando e mudando, e com isso eu tenha um melhor relacionamento dentro da equipe, tenho aí a facilidade dentro dos processos. Eu acho que esse é o ponto principal.